os malfeitores foi contado, e o que passavam blasfemavam dele, meneando a sua cabeça e dizendo: ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edifica, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Eu queria que a igreja repetisse comigo assim: salva-te. Pode ficar melhor, toda a igreja diga assim, ó: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Mais uma vez fala: desce da cruz. Só mais uma vez para estremecer o inferno, fala: desce da cruz. Pode se assentar em nome de Jesus, dando uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Irmãos, vamos bem devagarzinho aqui. Quero que os irmãos prestem bem atenção naquilo que vai ser falado. O texto que nós acabamos de ler, o cenário que está pintado aqui é o cenário da crucificação. E a crucificação, nós sabemos que foi um ato tão terrível, mas tudo se deu início por causa de uma traição. A Bíblia diz que Jesus, ele fala para os discípulos preparar um lugar aonde ele iria fazer a ceia. Os discípulos vão, preparam um lugar, e agora de repente está sentado Jesus e os 12 discípulos. Jesus está falando alguma coisa naquele período que seria um período marcante, que é a última ceia. Jesus está deixando bem claro que o que ele está fazendo ali, ele está fazendo mais. Ele não iria mais de forma alguma beber do fruto da vide, até que isso acontecesse de novo no reino do seu Pai. Já falando das bodas do Cordeiro para a igreja que será arrebatada. Jesus vai liberar uma palavra que vai chocar o coração e a mente daqueles que estão sentados. Jesus vai dizer assim, ó: tem um entre vós que vai me trair. E eu imagino, irmãos, depois que essa palavra saiu da boca de Jesus, que aqueles que estavam sentados em volta da mesa, que andaram com Jesus, que viveram o ministério de Jesus, que viram Jesus curando, que viram Jesus ressuscitando pessoas que estavam mortas, que viu Jesus operando sinais, prodígios e maravilha, quando houve aquela palavra que diz que um dentre eles iria trair a Jesus, eu imagino a situação que ficou naquele momento, como ficou tenso aquele clima, cada um olhando um para o outro, com aquele olhar de acusação, com aquele olhar de desconfiança, com aquele olhar de quem quer dizer assim: olha, se for você que for trair o mestre, você está pego na minha mão. Eu imagino, irmãos, naquele cenário, naquela mesa onde estavam os 12 sentados, eles já estão olhando um para o outro, mas o olhar que eles estão na mesa da ceia não é um olhar de amor, mas é um olhar de julgamento, porque eles queriam saber qual deles teriam a coragem de poder trair o mestre. E aí Jesus, ele está olhando aquele cenário, aquele ambiente, e de repente algo muito estranho vai acontecer, porque Judas, ele vai direcionar a sua mão em direção a uma vasilha, e na hora que ele vai direcionar a sua mão, o nosso mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo vai colocar as mãos sobre a mão de Judas, e ele vai dizer para Judas, não só para Judas, mas para todos aqueles que estão ali, ele vai dizer assim: olha, aquele que comigo coloca a mão no pão e molha este bocado de pão, esse é quem vai me trair. E naquele momento, irmãos, a Bíblia diz que Judas se levanta e vai fazer o que ele tinha que fazer. Judas vai e traz Jesus. Agora Jesus, ele precisa encerrar aquela cerimônia da ceia, e Jesus, ele vai subir para o monte. Jesus vai pegar os 11 discípulos que com ele sobrou e vai para o monte. E é interessante que chegando no monte se divide ali a quantidade de discípulos. Jesus vai dizer algo que mexe com o meu coração e pode mexer com o seu também, porque é o nosso Senhor e Salvador dizendo assim: olha, a minha alma, ela está profundamente atemorizada, ela está profundamente angustiada até a morte. Jesus está vivendo momentos muito tristes, muito pesados, porque ele sabe que dali a pouco instante
ele será entregue nas mãos das autoridades da terra. A Bíblia diz que Judas, irmãos, vai trazer então ali os sacerdotes, vai trazer os guardas do templo, e eles vão chegar até onde Jesus estava com seus discípulos. Judas, de forma traiçoeira, ele vai dar um beijo no rosto de Jesus, para que pudesse mostrar para os soldados quem de fato era Jesus. E aqui, irmãos, tem algo interessante, porque tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer daqui em diante só acontece por causa de uma atitude, por causa de uma traição. Uma vez eu ouvi alguém falar: quando você pensar em trair alguém, lembra do final da vida do maior traidor da história, que é Judas. Eu ouvi alguém falar isso. Eu ouvi alguém falar também que a pessoa que nos trai, a pessoa que torna o nosso pior inimigo, é a mesma pessoa que outra hora era o nosso melhor amigo. A pessoa que nos trai, que nos vai punhalar pelas costas, em algum momento da sua história, ela já dividiu a mesa com você, ela já esteve perto de você. Judas fez isso. Os soldados vão pegar Jesus e eles vão levar até o pátio da casa de Caifás, e ali eles vão começar a julgar a história, vai começar a julgar a situação de Jesus. A Bíblia diz que vai se montar ali um tipo de sinédrio, 600 pessoas. Eles vão pegar Jesus, eles vão tampar os olhos de Jesus, eles vão colocar uma venda, e no momento em que eles estão vendando Jesus, irmãos, eles estão vendando com muito ódio, porque todas as pessoas que ali estavam só tinham um desejo no coração, era de acabar com a vida de Jesus. Então eles não se preocupam se o que eles estão fazendo vai machucar Jesus ou não. Então no momento em que eles vão vendar os olhos de Jesus, eles apertam, tenta imaginar isso, eles machucam a orelha, eles machucam os olhos de Jesus, e agora aquelas 600 pessoas que estão ali reunidas para que possam levantar acusações contra Jesus, um vai dar um tapa na cara de Jesus e vai dizer assim: olha, não foi esse que disse que se alguém desse um tapa na sua cara era para ele dar um outro rosto? E alguém vai dizer assim: se a situação fosse melhor, se é para nós humilharmos a ele, eu não vou dar só um tapa, eu vou cuspir na sua cara. E aí o historiador vai dizer assim que de forma muito nojenta ficou a pessoa de Jesus, depois que 600 pessoas cuspiram nele, bateram nele. Alguém vai ter uma ideia de pegar espinhos, fazer uma coroa, colocar sobre a cabeça dele. E no momento em que estão colocando uma coroa de espinho na cabeça dele, já estão ferindo o seu couro cabeludo, e o sangue já começa a escorrer. Se isso ainda não fosse suficiente, alguém vai ter a ideia de pegar uma cana, e com a cana vai bater em cima daquela coroa de espinho, para que aquela coroa de espinho pudesse entrar mais dentro da sua cabeça. E o sangue está escorrendo no rosto de Jesus. Eles vão zombar, eles vão rasgar as vestes de Jesus, eles vão pegar Jesus, eles vão amarrar Jesus em um tronco, de uma forma que a sua costa fica exposta. Eles vão pegar um instrumento de julgamento que se chama azorragia, e essa azorragia, irmãos, é um tipo de chicote com 12 pontas, e cada uma dessa ponta era intercalado, em uma ponta tinha um pedaço de ferro, na outra ponta tinha um osso quebrado, porque a intenção era que quando desse uma chicotada, aquele pedaço de ferro, aquele osso quebrado, entrasse dentro da pele daquele que estava sendo disciplinado, e no momento em que puxasse aquele chicote, o couro da pessoa sairia junto. Só que a história vai dizer, e a Bíblia também relata, que Jesus ele sofre 39 chicotadas, irmão. Chicotearam Jesus 39 vezes. Só que cada vez que o chicote batia, era 12 buracos que se formavam no corpo de Jesus. Alguém vai dizer que os furos eram tão profundos que aparecia pedaço do osso.
era possível ver órgãos dele funcionando. Na primeira chicotada, 12 furos ficam no corpo de Jesus. Na segunda chicotada, 24. Na terceira, 36. Na quarta, 48. E aí vai aumentando, irmãos, o número de machucados. O máximo que alguém conseguiria suportar era 5 chicotadas. Jesus suportou 39. Agora, se você multiplicar 39 por 12, dá mais ou menos 460 machucados no corpo de Jesus. O doutor Alderim Nelson Rocha, ele vai dizer assim, que aonde Jesus estava preso, naquele tronco, ficou uma poça de sangue terrível naquele lugar. Vai dizer que as paredes, irmãos, conforme a pessoa que estava batendo puxava o chicote, pedaços da carne de Jesus junto com o sangue voava e grudava na parede. Quando Jesus é arrancado daquele lugar, as pessoas vão limpar o lugar. E aí alguns historiadores vão dizer que precisou jogar sal nos pedaços de carne que estava na parede, para que pudesse arrancar da parede aqueles pedaços de carne. Eles vão pegar Jesus todo machucado, vai pegar uma madeira, vai colocar nos seus ombros. Só que a madeira não era uma madeira preparada. Era uma madeira, irmãos, que ela era tão mal feita que as farpas dela estavam de forma exposta. E quando aquela madeira foi colocada sobre os ombros de Jesus, aquelas farpas entravam dentro dos machucados de Jesus. Só que é o mesmo Jesus que quando Judas vai dizer, quando Lucas vai dizer que ele está orando, ele estava em tão tremenda angústia que do seu rosto vai começar a suar sangue. E isso é terrível, irmãos, porque quando começa a suar sangue, a pele fica sensível. A medicina hoje estuda e ela fala assim que a pele fica um grau de sensibilidade como alguém que se queima e dá uma bolha e a bolha estoura. Fica daquele mesmo tanto de sensibilidade. As farpas daquela madeira entravam dentro do machucado de Jesus. Jesus vai ser levado até um lugar chamado Gólgota. Quando Jesus é levado até aquele lugar, eles vão pegar Jesus, que passou a noite toda apanhando, que já não tinha mais força, estava trêmulo, já tinha perdido muito sangue. Eles vão pegar na mão dele, vai colocar no madeiro, vai apregar a sua mão. Um médico estudando os casos ali da crucificação, ele vai dizer que no momento em que aquele pedaço de ferro foi colocado na mão de Jesus, no momento em que estava rompendo os dedos da mão, naquele mesmo momento era imedido, irmãos, um choque pelo seu corpo, que passava pelo braço e ia até o cérebro. E Jesus não poderia liberar uma palavra, um ai ele não poderia gritar. Eles apregam um braço, quando eles vão apregar o outro braço de Jesus, nós sabemos que aquela cruz não era para Jesus, aquela cruz era para Barrabás, porque a cruz tinha que ser preparada 5 dias antes da execução. Aquela execução de Jesus foi uma execução ilícita, porque eles não poderiam pegar alguém e condenar à morte no dia de festa. Eles estavam fazendo isso com Jesus. Eles não poderiam fazer isso no pátio de Caifás, tinha um lugar separado para isso, mas fizeram isso no pátio de Caifás. Tudo que estava acontecendo de forma errada, de forma ilícita. Eles pegam o braço de Jesus e quando eles vão esticar o outro braço, irmãos, um que estava pregado, que já estava sentindo aquela dor absurda, quando eles vão esticar o outro braço, eles vão deslocando algumas partes do corpo de Jesus. Eles vão apregar a outra mão, e quando aquele ferro, aquele grampo vai passar as mãos de Jesus, mais uma vez ele vai sentir aquele choque que sai da sua mão, passa pelo braço e vai parar na sua cabeça. Eles vão pegar os pés de Jesus, eles vão apregar os pés de Jesus na cruz, vão levantar aquela cruz, e no momento em que eles levantam aquela cruz, Jesus ele fica numa posição em que estava difícil para respirar. Alguns historiadores vão dizer que ele teve que se movimentar 45 graus para o lado, para que pudesse respirar, porque ele não poderia morrer asfixiado. A morte dele não poderia ser, porque senão Deus não aceitava o sacrifício.
e ele está na cruz, ele não pode gritar para aliviar a sua dor. A Bíblia vai dizer que 2 homens vai ser colocado ao lado de Jesus, um à direita e o outro à esquerda. As pessoas que estão colocadas ao lado de Jesus estão ali porque mereciam estar ali. Jesus não. E aí, irmãos, alguém vai dizer no verso 30 que nós lemos: salva a ti mesmo e desce da cruz. E Jesus estava quieto, sem liberar nenhuma palavra. A Bíblia diz que o ladrão que estava à esquerda começa a questionar: não é tu, filho de Deus? Então desce daí, salva você e salva nós também. Você percebe que todas as vezes que você estiver fazendo a vontade de Deus, que estiver no centro da vontade de Deus, o diabo ele sempre vai levantar pessoas para tentar te tirar do propósito. O diabo vai levantar pessoas de longe. Se ele não conseguir te tirar do propósito, ele vai levantar pessoas perto de você. Se ele não conseguir te tirar do propósito, ele vai levantar pessoas próximas de você, pessoas que vão te afrontar e vai dizer assim: desce daí, salva a ti mesmo. Para que ficar sofrendo? Para que ir para a igreja? O que você está fazendo na igreja, sendo que a sua casa está desse jeito? Porque o diabo sabe que todo o propósito que Deus tem na nossa vida, antes do propósito se concretizar na nossa vida, primeiro, irmãos, o diabo vai tentar nos tirar da onde Deus nos colocou, porque até a cruz foi a vontade de Deus para Jesus. Aqui eu começo a aprender alguma coisa, porque aqueles homens que estavam ali, até mesmo os soldados, eles estão dizendo assim: olha, se você é o Filho de Deus, desce da cruz e salva a ti mesmo. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus não liberou nenhuma palavra. Sabe o que eu aprendo com Jesus? Vai ter um momento na nossa vida que nós precisamos ficar quietos, que nós não teremos que gastar a nossa saliva para provar nada para ninguém, nem quem nós somos, nem da onde nós viemos, e nem quem se foi Deus que nos levantou, não. Vai ter um momento que nós vamos ter que ficar em silêncio, viver o que nós precisamos viver, para que o nome de Jesus seja glorificado. Aí eu lembro de um ditado que o meu pai falava assim: olha, um leão em silêncio põe mais autoridade do que 10 cachorros latindo. Tem um ditado no mundo que diz assim: olha, o perigo, o mal do urubu é pensar que a onça está morta. Eu ouvi alguém falar e eu achei isso aqui muito interessante. Ele disse assim: toda pessoa que para atacar pedra no cachorro que late para ele nunca vai chegar no final do seu destino. Jesus estava na cruz do Calvário, mas aquilo era a vontade de Deus, e as pessoas estavam dizendo assim: está sangrando, está sofrendo, está sentindo dor, desce daí, salva a ti mesmo e salva as outras pessoas também. Mas Jesus está parado, porque sabe que aquele é o propósito de Deus. Aqui eu abro um parente e começo a aplicar na igreja, irmãos. Quantas das vezes você está batalhando pela tua casa, você está batalhando pela tua família, e de repente o diabo vai levantar uma pessoa para dizer para você assim: olha, não vale a pena lutar por aquela pessoa, não vale a pena lutar pelo seu marido, não vale a pena lutar pelos seus filhos. Mas uma coisa eu tenho certeza, irmãos, é que o diabo ele fica endemoniado quando ele começa a colocar impedimento para você não vir para o culto. Mas mesmo assim, você arruma a sua roupa, você pega a sua Bíblia, você fala assim: é a última ceia do ano, até aqui o diabo não me parou, o diabo até tentou, mas não conseguiu me parar. Eu vou pegar a minha Bíblia, eu vou para a igreja, eu vou participar da última ceia. Quantas das vezes o diabo ele levanta pessoas, até mesmo no nosso trabalho, até mesmo dentro da nossa família. Quantas das vezes nós sofremos algumas decepções de pessoas que comeu na nossa mesa, pessoas que andavam com a gente, mas de repente vai chutar a mesa, chutar o pão da barraca, e ainda vai dizer assim: essa pessoa nunca fez nada para mim, nunca me ajudou com nada. E essas palavras vêm no nosso coração, e o diabo vai soprar na nossa orelha dizendo assim: para com isso, não adianta ir para a igreja. Mas eu olho para a igreja, eu vejo uma igreja que mesmo sangrando veio para a última ceia.
E quando ela chega em casa, mesmo sangrando, ela ainda dá um bom testemunho dentro de casa. Ela ainda vai preparar comida para o esposo, para os filhos. Ainda que ninguém valorize o que você está fazendo. Ainda que quando você chega na sua casa, um vai para o WhatsApp, outro vai para o Facebook, outro para o Instagram. Mas você está ali, lavando a sua louça, cuidando da sua casa, porque você sabe que a dor destrói, mas a sábia edifica o seu lar. Quantas das vezes, irmãos, a nossa vontade é de desistir, é de abandonar tudo, é de descer da cruz, é de falar assim: eu não quero mais nada com o Evangelho, eu não quero mais nada com a igreja. Mas aí nós nos lembramos de uma promessa que está sobre a nossa vida, e a promessa é essa: eu vou liberar sobre essa igreja. Nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida vai prosperar. Eu não sei, irmãos, se alguém fez macumba para a tua vida, se alguém jogou farofa no seu quintal ou terra de cemitério, mas de uma coisa eu tenho certeza: se até aquilo que fizeram não te parou, também não vai te parar mais. Você vai sair daqui vitorioso em nome de Jesus. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, irmãos. Eu estou sentindo uma glória de Deus nessa igreja. Como é gostoso falar da crucificação, porque eles estavam falando: desce da cruz, e Jesus está quietinho na cruz, falando: não, daqui eu não saio. Então falando para ele: sai daí, rapaz, salva a ti mesmo, pelo menos salva você. E ele: não, daqui eu não saio. Irmãos, quantas das vezes nós também precisamos ficar em silêncio? Quantas das vezes nós precisamos engolir algumas coisas seco, descer pela garganta machucando, mas não podemos sair do propósito que Deus tem na nossa vida. Jesus estava ali, ele sabia que ele estava no centro da vontade de Deus, ele sabia que ele estava fazendo aquilo que o Pai queria. É por isso que ele não abandonou, é por isso que ele não saiu, é por isso que muitas das vezes, irmãos, a nossa situação não determina a nossa história. Tem muita gente, irmão, que olha para nós hoje e nos julga, mas não sabe a nossa história com Deus. Tem muita gente que às vezes olha para nós e fala assim: olha, não adianta, mas o que vale sofrer tanto na presença de Deus? O que vale sofrer tanto por este Evangelho? Talvez nós estejamos igual a Jesus aqui, ó. Jesus, ele estava olhando o sangue dele derramado no lugar, mas mesmo assim ele ficou em silêncio, mesmo assim ele seguiu no propósito de Deus. Talvez ele olhando a carne dele pendurada na parede por causa daquela azorraga, mas mesmo assim ele permaneceu. Quantas pessoas em nosso meio, irmãos, basta alguém desfazer a amizade no Facebook, que a pessoa quer abandonar o Evangelho, a pessoa faz biquinho para Deus, ela acha que Deus tem problema tem culpa dos problemas dela, mas o Senhor Jesus nos ensina através da palavra: não importa o que nós passamos ou vivendo, continua firme no teu chamado, até porque Deus não tem negócio com aqueles que retrocedem, Deus não tem negócio com aqueles que abandonam a fé, Deus não tem negócio com aqueles que voltam. O negócio de Deus é com o corajoso, é com o valente. E se você está aqui nessa noite para participar da última ceia do ano, é porque você é mais do que vitorioso. Jesus estava ali, irmãos, na cruz. As pessoas que estavam na cruz, junto com ele, os dois ladrões, olhavam, um olha e zomba, o outro olha e fala: não, nós merecemos estar aqui, mas ele não. As pessoas estão ali embaixo, viram ele fazer milagre, viram ele fazer multiplicar pães, multiplicar peixes, curar enfermos, mas agora nesse momento eles estão zombando de Jesus. Nesse momento eles não estão valorizando aquele que está pendurado na cruz. Eles estão ali, uns estão escarnecendo, outros estão mexendo a cabeça, como quem quer dizer assim: fez tanta coisa, porque agora não pode fazer nada para si mesmo. E Jesus lá paradinho na cruz do Calvário, só esperando que se cumprisse a palavra de Deus sobre a vida dele. As pessoas queriam que ele descesse da cruz, só que se Jesus descesse da cruz, irmãos, todo o propósito de Deus ia por água abaixo. Jesus preferiu ficar na cruz e ao terceiro dia ressuscitar para comprar uma igreja com teu sangue. E ele nos ensina para que nós possamos suportar essa momentânea perseguição e provação que nós estamos passando nessa terra. É o Senhor nos ensinando assim: olha, permanece firme, independente do que você está passando ou vivendo.
Deus. Aleluia. Irmãos, eu queria ficar mais nesse texto aqui, mas não vai dar tempo por causa da ceia. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé em nome de Jesus. Se põe de pé em nome de Jesus, toda a igreja. Eu vou chamar aqui nossa irmã diaconisa Priscila, nosso irmão evangelista Juliano.